João capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8 da santa e gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora quando todo o que vos bastar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas essas coisas vos tenho dito para que, ao chegar a hora, vos lembrais de que eu vos havia dito. Não vos disse isso desde o início, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque eu vos tenho dito isso, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, e para o vosso bem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei para vós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Desde já te agradecemos, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, quero trazer para os irmãos aqui, em nome de Jesus Cristo, alguns pontos dessa palavra que deve, talvez, aumentar um pouco a nossa fé. E temos aqui 3 perguntas básicas, porque afinal nós nos intitulamos como evangélicos que somos, e não há dúvida disso, não há dúvida que somos evangélicos, que servimos a Deus. Mas a primeira pergunta é: o que é o verdadeiro evangelho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, aleluia, como devemos ver o evangelho hoje? A terceira pergunta é, como é visto o evangelho por algumas pessoas? Porque, irmãos, parece que as coisas estão, a cada dia que passa, quanto mais se aproxima o arrebatamento da igreja, mais as coisas se complicam. E existem muitas pessoas confusas do que realmente é servir a Deus. Como servir a Deus? Porque o que dá a entender é que cada um entende o evangelho de uma forma, mas o evangelho é um só, desde que, aleluia, seja feito segundo a vontade de Deus. Acabou. O evangelho é um só, não existem vários evangelhos, não, só tem um. E se alguém falar um outro evangelho que não seja esse, é anátema. Sim, Paulo declarou aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E a primeira coisa que a gente vai se apegar aqui na palavra de Deus é que o evangelho não tem como objetivo, irmãos, é enriquecer quem quer que seja. O evangelho não tem como objetivo principal enriquecer quem quer que seja. Ainda que alguém use o Antigo Testamento como exemplo de Abraão, que era rico, Salomão, que era rico, e tantos outros, mas entendam bem, irmãos, há situações e situações.
E dentre essas situações, no Antigo Testamento, existem 4 questões que nós precisamos entender para poder não se perder em relação às coisas que as pessoas falam. Mas quais seriam essas situações? 1, por que Deus falava? 2, com quem Deus falava? 3, por que Deus falava? 4, onde Deus falava? 4 situações. E quando eu analiso dessa forma a palavra de Deus, eu começo, irmãos, a entender, na verdade, que nem tudo que aconteceu lá atrás, no passado, vai acontecer comigo no presente. Por outro lado, em todos os sentidos, a Bíblia nos fala, em Romanos capítulo 15, no versículo 4, de que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, para que, pelas consolações das Escrituras, tenhamos esperança. O Evangelho não tem como objetivo principal enriquecer quem quer que seja. E Jesus Cristo aqui, segundo a sua palavra, ele deixou claro para os discípulos o que é o verdadeiro Evangelho. Nós estudamos pela manhã, na escola bíblica dominical, sobre a questão do sofrimento. Queridos, eu sei, nós sabemos uma coisa: nenhum de nós é masoquista, ou seja, ninguém gosta de sofrer. Mas quando você toma esse caminho do verdadeiro Evangelho, fique ciente disso, porque Jesus não enganou ninguém. O Evangelho de felicidade é quando o cristão tem o Espírito Santo na tua vida, e isso o faz passar por dificuldades, e mesmo na dificuldade, ele continua tendo motivo para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Porque hoje, irmãos, infelizmente, muitos colocam a condição para servir a Deus e receber algo de Deus. Então vai se propagando por aí. Não, mas aí nós vamos fazer assim e Deus vai abençoar poderosamente. Porque Deus vai fazer, aí existe vários tipos de, vários artifícios. Mas o Senhor Jesus Cristo não falou que isso seria evangelho, isso é outro evangelho. Quando alguém se envereda por esse caminho, está se enveredando para o caminho da perdição, porque está preocupado em juntar ouro na terra, riquezas na terra, enquanto tem que juntar riqueza no céu. Ninguém é contra quem é pobre, quem é rico, quem tem e quem não tem, mas não deve ser o nosso principal objetivo, porque não é o objetivo do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, na verdade, o Evangelho também não tem o objetivo de promover quem quer que seja ao sucesso. O Evangelho não tem como objetivo a promover ninguém ao sucesso, irmãos. Não é isso não. Sabe por quê? Primeiro, que a honra e a glória pertencem ao nosso Deus. Outra coisa, Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. E se alguém precisa fazer sucesso, é Ele, porque a honra e a glória é dele. Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz,
não fui eu. Foi Ele que derramou o seu sangue, não fui eu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, não fui eu. Por mais que alguém pregue bem, por mais que alguém ensine bem, por mais que alguém ore bem, por mais que alguém seja usado em profecia, não importa, são apenas instrumentos de Deus, são apenas pessoas que Deus as usa, mas tudo para a glória dEle. Deus não tem o objetivo, irmão, de promover pregador ao sucesso. E se isso está acontecendo, o erro está no ser humano. Muitas vezes, ao idolatrá-lo, e o problema é que muitas vezes a pessoa aceita a idolatria. Deus não tem prazer para promover quem quer que seja, ser usado em profecia, porque muitas vezes, irmãos, infelizmente, as pessoas, muitos aí, querem ficar em igreja, onde tem vaso que é usado em profecia, para Deus falar com eles, sabe por quê? Porque não valoriza mais a palavra de Deus. Pessoas procuram lugar aonde alguém vai lhes dar uma revelação. Sabe por que isso? Porque não valoriza mais a palavra de Deus. Pessoas procuram lugar onde Deus vai usar alguém numa visão para ela. Está tão apavorada, porque aonde ela está, se não tiver uma visão, não tiver uma revelação, não tiver alguém usado em profecia, ou aleluia, a Bíblia não é suficiente para ela. Tem que ter alguém assim. Infelizmente, essas pessoas precisam se converter, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Porque quando alguém é usado em profecia, é para edificação, para consolação, para edificação da igreja. Agora a palavra é o nosso sustentáculo, é que nos mantém fiel, vivo. A palavra, olha, quando você ouve uma profecia, você ouve, assimila, bênção. Mas quando se fala acerca da palavra, como está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta a discernir pensamentos e intenções do coração do homem. A profecia não consegue penetrar lá, mas a palavra consegue. Porque a palavra, irmãos, o objetivo dela é libertar a pessoa. É fazer da pessoa realmente, cada dia mais, uma nova criatura. É mostrar que a pessoa, como ela deve perseverar, é orientação. A Bíblia nos fala, em João 14, 26, deixa bem claro, que Jesus disse: mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo que habita em nosso meio, esse ensina. Por que Jesus, quando falou isso? Porque ele ia ser assunto aos céus, ia voltar para onde ele veio.
Então, tinha uma preocupação de que toda a palavra que ele havia ensinado viesse cair o quê? No esquecimento. Então ele disse, mas o Espírito Santo, ele vai ficar lembrando vocês tudo aquilo que eu ensinei e vai ensinar também. E quando lemos a palavra de Deus, com o objetivo de entender e conhecer quem é o Deus que nós servimos, ou aleluia, o Espírito Santo tem o papel de revelar, de orientar, de ensinar e nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Mas parece que a palavra não é mais suficiente e tem perdido o seu valor. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, não se escandalize não. Mas quando em algum lugar a promoção de campanhas, disso e daquilo, começa a tomar um vulto muito grande, pense nisso, é porque está faltando palavra, está faltando Bíblia, faltando palavra. Crê nisso, porque aonde tem palavra, aleluia, a tendência é a pessoa aprender e crescer. Agora tem um detalhe, a maioria das pessoas que não valoriza a palavra, porque não é ensinada a valorizar a palavra, e que ela fica se enveredando em tudo quanto é lugar, buscando campanha para isso e para aquilo, quando vem a ventania, ela não fica em pé, ela cai, porque não foi sustentada pela palavra. Agora a culpa é das pessoas? Não, é de quem promove isso. Eu entendo isso e falo sem medo de errar, são pessoas irresponsáveis. Porque quem tem responsabilidade com a palavra, aleluia, de Deus, ele prega a palavra, ele ensina a palavra, ele orienta as ovelhas através da palavra, porque é isso que dá sustentabilidade ao crente, ao servo de Deus. Podem perceber que geralmente pessoas assim, infelizmente, não valorizam a escola bíblica dominical, não valoriza culto de ensinamento da palavra, mas bota uma campanha lá, é o primeiro a chegar, a igreja nem abriu, já chegou, fica na porta aguardando a igreja abrir. Está fazendo o que aí, irmão? Estou aguardando abrir a porta, hoje tem campanha. Agora, vê se é o primeiro a chegar na escola bíblica dominical, vê se é o primeiro a chegar no culto de ensinamento. Eu quero ver as pessoas que promovem tudo isso e as pessoas que participam avidamente colocar uma campanha de 365 dias de oração, direto. Pode contar quantas pessoas vão comparecer. Culto de oração, nem pensar. Nem pensar. As pessoas crescem enfraquecidamente. Outro ponto importante que não podemos deixar de falar, aleluia, é que a palavra de Deus, ou seja, a promoção do Evangelho, traz sofrimento, angústia. A promoção do verdadeiro Evangelho traz sofrimento e angústia. Aqui no capítulo 16, no versículo 2 diz, ó, e ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora quando todo o que vos matar pensará que com isso estará prestando um culto a Deus. Isso ele fala dos judeus que eram contra o cristianismo, contra o evangelho.
e que esses, com certeza, ele deixou claro para os seus discípulos que eles iriam enfrentar dificuldade com essas pessoas. Mas dizendo para ele, olha, estou falando para você, vai acontecer isso. Os discípulos poderiam escolher entre continuar ou desistir. Eles poderiam escolher entre continuar pregando o Evangelho ou desistir de uma vez por todas. Mas Jesus não enganou. Como diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, Jesus não enganou ninguém, meus irmãos. E o verdadeiro evangelho é isso. Agora, se falar qualquer coisa, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, é que causa impacto no mundo. O verdadeiro evangelho é o que incomoda o mundo. Isso é igreja. Sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é dele. A igreja não é de homem, não é de ninguém, não é de pastor. Não, quem manda aqui sou eu, manda nada, quem manda é Jesus. Aqui tem que fazer o que eu quero, não é nada, tem que fazer o que Jesus quer. Não gostou, a porta aberta, vai embora. Tá com problema. Porque Jesus não manda ninguém para fora. Não manda ninguém embora. Pelo contrário. Oh, aleluia. Ele conquista para si. Porque ele é o dono da igreja. E o verdadeiro evangelho, realmente, quando você fala a verdade, vem a perseguição, vem o sofrimento. É isso, irmãos, não tem lugar não, em qualquer lugar é assim. Ser no meio do povo de Deus, ser no meio da família. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque os que amam as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. E quando você começa a promover o evangelho, que é contrário às coisas do mundo, você é deixado por escanteio, se deixaram para lá. Por isso é que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O evangelho não é para agradar ninguém. A palavra de ordem do evangelho é arrependei-vos. A palavra de ordem do evangelho é arrependei-vos. Mas essa palavra não dá ibope. Essa palavra não enche igreja, não abarrota a igreja. O que abarrota a igreja, sabe o que é? Dancinha, jogral. Isso abarrota a igreja. O que abarrota a igreja é campanha. Isso abarrota a igreja. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Abarrota estabelecimento, mas não povoa o céu. E o verdadeiro evangelho povoa o céu. Povoa o céu. Segundo a palavra de Deus, quando fala aqui bem claro, né? Isto farão porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Ou seja, não conhecem. Porque o evangelho é estranho às pessoas deste mundo, irmão. É estranho. Creia nisso. E nós somos um povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Somos estrangeiros nessa terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus falou: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é evangelho. É ser diferente. É viver a verdade. É pregar a verdade. É andar na verdade.
é ter amor pela verdade. Eu muito não suporto isso, mas Jesus deixou grandes exemplos na sua palavra, aleluia. Então não esqueçam disso. A promoção do verdadeiro evangelho, traz realmente perseguição, traz sofrimento. Eu fico imaginando quando as pessoas ficam assim, estão tentando parar a igreja, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, estão querendo fazer isso e aquilo, grandes coisas, pode fazer, ninguém nunca parou a igreja, e fica os crentes preocupados, e agora, como vai ser, não vai poder pregar o evangelho. É até bom que isso aconteça, viu? É até bom para tirar um bocado de crente da toca, que está escondido no cantinho. Aí eu quero ver. Eu quero ver isso. Não estão fazendo uma lei que não vai poder pregar, não vai poder falar. Querido, isso não é novidade, não, sempre foi assim. Mas cadê que Paulo parou de pregar? Cadê que Pedro parou de pregar? João foi levado para a ilha de Patmos. Sabe por quê? Por causa da palavra. Não foi porque ele era bonzinho, legalzinho. Não era por isso não, irmão. Por causa da palavra de Deus. Porque sabe por quê? Porque João não pregava prosperidade material. Pedro não pregava riqueza. Não tinham tempo para isso. A preocupação deles era com o verdadeiro evangelho. Paulo não promovia festinha, porque a preocupação dele era com o verdadeiro evangelho. E o papel da igreja é se preocupar com o verdadeiro evangelho. Glórias a Deus. Mas pastor, é isso mesmo, é isso e muito mais. É isso e daqui para lá. Está sendo pouco ainda. Mas desse jeito, pastor, a igreja não vai encher. Querido, Jesus falou, só vem a mim aqueles que o Pai envia. Jesus falou. É a palavra que convence, é o Espírito Santo que trabalha. Não tem jeito. Não é o pastor, não é ninguém. Agora a palavra, irmão, não pode ficar presa. Entendeu? Mas o cristão tem o Espírito Santo, que age, né? Como o quê? Como advogado. Que está aqui, veja sua Bíblia, olha só, verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós, a igreja, tem o Espírito Santo, né, que age como advogado para orientar e também os defender. É isso aí. O próprio Jesus à direita do Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Isso não é carta branca para pecar, não. E quando ele fala isso, é que se pecar e confessar, tem um advogado que defende. Tem um advogado. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9, está na palavra de Deus. Confira o endereço, está escrito, não foi eu que escrevi, está aqui na palavra de Deus. E quando em 1 João 5,2 fala sobre isso, é o que? Filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Não é carta branca para poder pecar, mas se pecar e confessar, Jesus está à direita como advogado para poder nos defender. O crente tem o que? O Espírito Santo para poder tratar dessa forma. Por outro lado, ele age assim, mas também
o próprio Espírito Santo age como quê? Como promotor, condenando os ímpios. Está aqui na palavra de Deus, aqui, ó. Vou ler de novo, olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então esse é o papel do Espírito Santo como promotor, que condena, ou seja, convencer da culpa, ou refutar ou condenar os que rejeitam o Evangelho deliberadamente. Rejeitam o Evangelho deliberadamente, porque o papel dele é convencer o pecador, mas se ele não quer, já está condenado. Mas pastor, que isso? Isso é falta de amor. Quem disse que é falta de amor? Quem falou que a verdade é falta de amor? Quer ver um exemplo? Quem de nós teria condição de estar aqui agora? Eu não teria condições. Nenhum aqui. Nenhum. Por quê? Porque eu não teria. Primeiro, todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Pronto. Todos. Primeiro passo. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Outro ponto. Romanos 5,12. Bem claro. Que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Outra, Salmos 14, 1 a 3. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ninguém aqui é o suficiente para se salvar. Como nasceu debaixo da maldição do pecado? Deus então, aleluia, por amor, aí que entra o amor de Deus. Romanos 5,8 diz a palavra de Deus: porque Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Irmão, Deus, aleluia, se antecipou. Não fomos nós que fomos a Ele que veio a nós. E todo aquele que vem, aleluia, não é lançado fora não. Porque Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, agora o Espírito Santo está fazendo a parte dele. E vão dizer que Deus é injusto, que Jesus é injusto? Nada disso. Rejeitamos essa palavra em nome de Jesus de Nazaré, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá, Romanos 1,16. Isso significa a justiça de Deus. Deus é justo. Romanos 1,17. Porque nele, em Cristo, se manifesta a justiça de Deus. Porque em Cristo se manifesta a justiça de Deus em nosso favor. Por isso, meus irmãos amados, sejamos firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Isso chama-se Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou voltar aqui, lá no início, as perguntas. O que é o Evangelho na verdade? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: como devemos ver o Evangelho hoje? Como estamos vendo o Evangelho hoje? Como? Vamos olhar isso pessoalmente. O que o Evangelho é para mim? Terceiro, como é visto o Evangelho por outras pessoas, por algumas pessoas? Aí depende de cada um de nós.
Sabe por quê? Porque 1 Reis, capítulo 4, versículo 9, está escrito, a sunamita disse em alto e bom som para o teu marido: olha, marido, eu tenho percebido que esse homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. É assim que o mundo precisa nos ver, como santos homens de Deus, como mulheres santas de Deus. Pessoas que testemunham de forma clara, objetiva e contundente acerca de Cristo. E não precisa nem andar, nem estar com a Bíblia, não. Porque tem que estar aqui, ó, no nosso coração, na nossa alma. Da mesma forma que alguém olhar assim, pela tua forma de falar, pela tua forma de andar, pela tua forma de agir, tu é cristão. Aí você diz: sou mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Esse é o tipo de palavra que não agrada. Não agrada, mas cura. Não agrada, mas liberta. Não agrada, mas salva. Salva. Nos faz permanecer firme na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.